Oi, minha gente, como estão? Mais uma aula aqui, sejam muito bem-vindas e vamos falar hoje sobre atendimento humanizado. O atendimento humanizado, ele basicamente é um atendimento em que você para de olhar para si e passa a olhar e prestar mais atenção no cliente. O foco maior é o cliente e não apenas a parte jurídica em si. Você meio que olha o cliente como um círculo, olhando para ele como pessoa, olhando que ele tem um conflito jurídico, sim, que vai precisar de regras jurídicas, mas também olhando para os sentimentos, emoções e tudo que envolve ali aquele conflito. E por que que essa forma de olhar o cliente hoje ela é bastante importante? Na verdade, ela sempre foi importante, mas a verdade é que antigamente e a forma com que a gente veio trabalhando em si o direito, a gente focava mais só no conflito em si e na solução jurídica, e não nas questões de sentimentos em que os clientes, em que aquele conflito ali envolve por trás de todo o amparato jurídico que a gente, como advogada, precisa atuar. Então, o atendimento humanizado, ele vem trazer essa empatia, uma empatia no sentido de você realmente sentir o cliente não apenas na técnica, tá bom? E aí é que você olha realmente para a dor do cliente. Claro, você não se coloca no lugar em si, vamos dizer assim, você não toma para você a dor, mas você se coloca muitas vezes no lugar do cliente para você gerar uma empatia, para você sentir que na verdade, apesar de você nunca ter passado pelo que o cliente está passando, mas que aquilo dali para ele é importante e que não é apenas só mais um caso, ou que não é apenas só mais um cliente. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é um resumo e pontos principais para que você possa abrir a consciência e buscar por si próprio a sua forma de atender o cliente de maneira mais empática. Tudo bem? Então vamos lá, vamos mostrar aqui no slide agora. O atendimento humanizado ao cliente é uma forma de solucionar os problemas e questionamentos apresentados pelo cliente por meio de uma abordagem mais acolhedora e empática. Na humanização do atendimento, valoriza-se o cliente enquanto indivíduo, buscando entender as suas dores e necessidades. Então, o foco é no cliente, como eu disse no início aqui da aula. E não apenas no que o seu escritório você tem como profissional de bagagem para oferecer. A maioria dos clientes que chegam procurando um advogado está com seus sentimentos machucados. Então, o atendimento humanizado, ele vem, de alguma maneira, acolher esse cliente para além apenas do problema jurídico. Nas aulas de consulta, nós aprendemos aí uma pequena parte do atendimento humanizado. Lá eu inseri vários elementos de mediação, negociação, inteligência emocional, que inclui esse olhar mais humanizado. Comunicação não violenta, que como, por exemplo, você pode usar, perguntar ao cliente sobre os seus sentimentos e as necessidades dele em relação à expectativa dele sobre as possíveis soluções do caso. Então, eu reuni aqui para vocês principais elementos e eu formatei de uma maneira que eu utilizo nos meus atendimentos, tá bom? Então, o modo de conduzir as falas passam sempre por alguns dos princípios abaixo. Então, eu separei alguns dos princípios para que você possa aí tomar consciência do que seria um passo a passo para esse atendimento humanizado. Então, a gente vai detalhar aqui como usar isso na prática, tá bom? O amenizador. O amenizador, ele vem com principalmente a sua postura deve ser bastante empática, ou seja, sentir a dor do cliente, porém amenizador, mostrar que apesar da dor que você compreende a dificuldade dele, mesmo não tendo passado por isso. É importante olhar para frente com o intuito de encontrarem o melhor caminho para a solução do problema e não aumentar o problema, colocando mais
fogo ou sentimentos negativos na situação. Então, um exemplo aqui do amenizador, por exemplo. Você vai falar para o cliente, ele contou a história dele lá, e aí você vai virar para o cliente e vai falar: eu compreendo a sua situação, mas aqui temos que focar na melhor saída. Então, podemos fazer um breve resumo de como a situação pode ter um melhor desfecho? Essa é uma das perguntas que você pode lançar de maneira bem tranquila, depois que ele conta a situação para você. E às vezes ele fica repetindo, ele quer ficar naquele looping do problema. E aí você vai e reforça para ele que, na verdade, você entende o sofrimento dele, entende a situação que está passando, mas que a ideia é focar na solução e como a gente poderia fazer isso daqui para frente. Então, outra pergunta também que é importante, às vezes, você lançar no momento da consulta, desse atendimento humanizado, é: quantas pessoas seriam impactadas por essa conduta? Essa pergunta, gente, ela é usada, por exemplo, quando de repente o cliente ele já vem com uma proposta de alguma solução e que essa solução, de alguma maneira, ela vai ter um impacto, às vezes de maneira negativa, em alguma das partes, principalmente se foi criança, se foi as questões mais familiares, que são um pouco mais delicadas, tá bom? Então você faz essa pergunta para trazer uma consciência para o cliente, no sentido de dele saber se realmente é o que ele quer fazer, é o que ele acha que é certo, esse impacto. Esse impacto vai aumentar ou vai piorar? Vai aumentar ou vai reduzir o conflito? Ou vai solucionar? Então, são perguntas que, na hora, tem que ter cuidado em fazer, claro, mas que é importante fazer também para que o cliente possa também trazer essa consciência. E, de repente, a partir dessa pergunta, ele vai construir aí uma nova solução junto com você, tá bom? Outra pergunta também que a gente pode usar bastante nesse princípio amenizador é trazer a pergunta: há outra forma de ajustar isso sem causar esse prejuízo? Porque muitas vezes o cliente, ele vai lá, ele tá contando, vocês estão negociando às vezes de repente uma proposta para encaminhar para outra parte, e na proposta dele, que ele deseja, vai causar um certo prejuízo a ele ou a X pessoa. Geralmente é a outra parte. Então você pergunta: há outra forma de ajustar isso sem causar esse prejuízo? Porque esse prejuízo pode ser tanto para a relação, quanto para o negócio, quanto para a questão do pagamento, se for alguma coisa de pecúnia. E aí, com essa pergunta, você vai trazendo questões que vão poder criar outras soluções e que, de maneira mais tranquila, vai amenizar ali um possível prejuízo que, porventura, naquela conduta traria. E qual outra pergunta também que é super importante a gente fazer? Qual conduta da outra parte te apaziguaria o coração? Ou seja, aqui é uma pergunta de reflexão que a gente faz para o seu cliente, mas que vem de lá para cá. Ou seja, para você entender o que esse cliente espera em relação à conduta da outra parte, para dar um fôlego nele, para poder falar assim: eu ficaria feliz se ele fizesse, ou outra parte fizesse isso, entendeu? Para você entender um pouco o cliente. Claro que vai sair às vezes resposta que você não estava esperando, e às vezes a pessoa está com tanta raiva, com tanto ódio, com tanto sentimento, que ali nessa consulta, como você não é o psicólogo, você não é realmente um terapeuta, você não vai conseguir tirar aquela pessoa do conflito, mas ao menos traz uma certa reflexão. Então, o conselho aqui também é: se porventura a pessoa estiver muito no conflito, aí realmente não tem como a gente fazer muita coisa. A gente tenta fazer isso, mas aí a pessoa teria que realmente tratar em questões mais profundas aí de um terapeuta, de um psicólogo, e aí é uma questão que, claro, a gente não vai indicar isso para ele, para o cliente, mas a gente também não vai poder aprofundar muito. Isso aqui é só uma questão de você saber comunicar para trazer as melhores soluções, amenizando aí o conflito para resolver a parte jurídica desse conflito. Vamos para o segundo agora, o ouvinte, segundo princípio para você usar na prática. Ouvir, gente, essa é a mais profunda. O ouvir é o melhor acolhimento.
É importante lembrar que lá na aula de consulta, onde eu mostro como deves ouvir, mas também conduzir sem o cliente se sentir pressionado ou cortado, tá bom? Então, assim, o mais importante é você ouvir, prestar atenção, estar presente em relação ao que ele fala, não interromper com outros assuntos ou assuntos seus pessoais ou do seu escritório, mas faça interferências curtas e delicadas para conduzir aí onde você deseja e também colher as informações necessárias. Então, um exemplo aqui para você fazer isso é: fulano, senhora, só para ficar bem documentado aqui, entendeu? São frases que você vai inserindo no meio da conversa sem falar assim, eu tô te cortando o cliente, que você tá falando demais. Então você fala assim, dona fulana, Maria, dona Maria, por exemplo, só pra gente ficar aqui bem documentado, qual seria então a melhor forma da gente estar separando esses imóveis aqui que faria mais sentido para a senhora, só para a gente documentar, entendeu? Então você faz essa interferência já para desviar, que você viu que ela tá voando, que ela tá falando muita coisa, e para voltar o cliente ali para a reunião, enfim, mas colocando em prática esse princípio de ouvir, tá bom? O 3 fale apenas o necessário, tá? Escute, mas fale também, tá? Então, assim, mas você vai falar no seu momento. E fale apenas o que é necessário. Não é necessário entregar previamente todos os passos que serão realizados no trabalho, mas os pontos importantes a serem trabalhados aí para que o cliente entenda como seriam eventuais consequências positivas ou negativas. Então, não é o mérito em si que você vai entregar para o cliente, tá bom? Porque, na verdade, se você entrega ali para o cliente, você está entregando o trabalho inteiro sem... Ele até acha assim, nossa, é tão simples assim, não dá o devido valor, que é horas que você senta para construir, estudar o caso dele, e para depois você refletir e passar com mais segurança. Então você passa, né, os pontos importantes a serem trabalhados para que o cliente entenda como seriam eventuais consequências aí positivas ou negativas, mas não o mérito em si de tudo, até porque muitas coisas surgem no momento em que está montando aí ou revisando os trabalhos e as teses. Número 4, vamos para o próximo princípio aí, para usar na prática. Perguntas são a alma da paz. Vocês estão vendo que na maioria das minhas aulas eu sempre coloco a questão das perguntas. Por que isso, gente? Porque as perguntas certas fazem resolver um conflito que você nem imaginava que poderia ser resolvido. Então, eu trago esse princípio, eu implementei isso, inclusive, nos meus atendimentos já há bastante tempo, e eu tenho grandes resultados com as perguntas, tá? Então, as perguntas são a alma da paz. Ao invés de responder com a sua opinião, as questões que o cliente às vezes te pergunta, sem saber o que o cliente sente de melhor para ele, você faz perguntas certas que ele possa responder e que estarem alinhadas com as expectativas dele. Então, eu vou resumir isso de uma forma mais tranquila, eu vou dar um exemplo, porque realmente isso aqui é um pouco mais desafiador de você desenvolver isso na técnica, tá? Então, por exemplo, um cliente ele vai lá e te pergunta assim: doutora, é certo que isso vai ajudar e vou conseguir? Porque o que acontece? O cliente, ele quer, de qualquer maneira, que o advogado ele dê aquela 100% de certeza na segurança para resolver o caso dele. Só que todos nós sabemos que as variáveis de um conflito jurídico, com as possíveis decisões ou possíveis consequências, fogem muitas vezes do controle. A gente não consegue mapear certinho uma interpretação, uma jurisprudência, uma legislação, porque isso tudo a gente sabe que hoje os tribunais eles vêm fazendo grande mudança, alterações, e que em um momento
era entendido daquela forma e em outro momento já passas a poder ou não poder fazer mais aquela conduta, enfim. Então, é de certa forma uma insegurança, mas a gente também tem que saber trabalhar com essa insegurança, porque dependendo do cliente, para que ele não interprete mal a sua interpretação, a sua resposta. Então, para isso, é importante que quando você faz as perguntas para ele, para que ele reflita e ele mesmo responda, entendendo que ali foi a escolha que ele pode fazer no momento, ele traz essa consciência para ele e aí ele para realmente de, às vezes, até colocar a culpa, o judiciário fez errado, enfim, para ele entender um pouco como é que funciona essa dinâmica judicial ou a extrajudicial, tá bom? Então, por exemplo, ele vai te perguntar assim, doutora, é certo isso doutora, é certo que isso vai ajudar e eu vou conseguir? Aí a resposta que você ficaria mais adequada da gente poder oferecer para ele. Você, fulano, entende como funciona o judiciário? Você consegue me enviar todos esses documentos aqui que comprovam esses fatos narrados? Porque o que acontece? Você não consegue, de maneira 100% clara e tranquila, falar para ele que isso que vai ser feito vai ajudar ou vai 100% conseguir resolver o problema dele. O que você precisa? Precisa de instrumentos para que auxiliem que isso chegue mais próximo de uma positividade para a solução ali do problema dele. Então, você vai fazer as perguntas para que ele possa te responder nesse sentido. Ó. Você entende como funciona o judiciário? Se ele falar assim, ok, eu entendo, você já litigou? Essa é uma das perguntas clássicas que é importante fazer. Ele vai entender que o judiciário, apesar de todo o trabalho bem feito que um advogado possa fazer, realmente a gente não tem condição de dar uma 100% de certeza de que o caso dele vai ser 100% resolvido. Então, nesse caso, essa pergunta ela é importante para ele. Se porventura o cliente nunca litigou, ele não conhece como funciona o judiciário, qual que é o seu papel como advogada? Explicar para ele de maneira bem rápida e sucinta como é que funciona entrar na justiça ou como é que funciona se defender em um caso jurídico, tá bom? Outra pergunta importante a ser feita é: você consegue me enviar todos esses documentos aqui que comprovariam esses fatos narrados? Por quê? O cliente ele chega com aquela história que na cabeça dele aquilo realmente é o certo dele, que aconteceu e que ele tá certo. E para ele realmente tá certo. Porém, nós não sabemos como isso vai ser interpretado, tanto pela outra parte quanto pelo judiciário, se o caso for judiciário. Então, é importante que ele tenha a clareza e a consciência de que quando você está fazendo essa pergunta para ele, é para que possa realmente validar e comprovar, levar que os documentos comprovam aqueles fatos que ele está narrando, para que tenha muito mais chance ali de conseguir mostrar para o juiz que realmente a tese dele, a tese que vai ser levada para o judiciário ou para a outra parte, no sentido de tentar um acordo, ela tem grandes probabilidades de estarem alinhadas e darem mais certos, tá bom? Então, as perguntas são a alma da paz. Outro exemplo aqui, que aí eu coloquei alguns porque é importante para que você entenda melhor e desenvolva. Vem agora no sentido assim de vocês entenderem de como que a cliente fez uma pergunta e como que a gente conduziu essa pergunta aqui no escritório. Você faz uma explicação do que seria uma execução de título extrajudicial e as duas manobras das quais o cliente te perguntou, que aí é a primeira. É melhor eu fazer um acordo agora ou embargar e esperar correr o tempo da execução? Então, você percebe que essa é uma pergunta que é muito pessoal e, ao mesmo tempo, tem resposta para as duas de maneira processual. Qual seria, então, a resposta? A resposta é você explicar a ele o que acontece nos dois caminhos.
Porque aqui a gente tem as respostas processuais, tá bom? As consequências e, na sequência, perguntar qual dos dois estariam mais dentro das possibilidades dele atual. Porque nesse ponto aqui, processualmente falando, de todo modo, ele vai ser condenado a pagar algum valor. Então, tanto se ele faz um acordo quanto se ele embarga, se o caso ali você verifica que realmente tem muito pequenas chances de êxito, mas que de alguma maneira ele precisa se defender, você precisa explicar isso para ele de uma forma mais tranquila. Então, você explica os dois caminhos, o que acontece, tanto se ele fizer o acordo e o que acontece se ele não fizer o acordo e embargar. E também explica o valor de honorários para cada um desses procedimentos. E a resposta do cliente seja a primeira resposta, né? Que é melhor fazer o acordo. E aí você faz o acordo com o cliente e aí depois ela te pergunta, esse foi o melhor caminho, né? Qual é a sua resposta nisso? Em vez de você falar sim, foi o melhor caminho. Porque não existe aqui o melhor caminho, entendeu? Os dois vão dar, no final, na mesma consequência. E aí a sua resposta a sua resposta para ele entender melhor isso seria: dentro de tudo que eu expliquei, pelo que a senhora informou que deseja, o acordo ficou melhor dentro das suas possibilidades atuais? Aí ela vai falar sim, porque foi ela mesma que falou que naquele momento ela tinha condição de fazer o acordo, entendeu? Então, é muito delicado essa parte, tá? E as perguntas, elas são essenciais para que você possa auxiliar aí o seu cliente de uma maneira mais dentro da expectativa e também dentro das necessidades, das possibilidades que ele pode arcar no momento. Porque vão ter alguns casos, como uma execução, por exemplo, que não tem para onde fugir e que você tem que ser realista com o cliente, mas de uma maneira assim, então vamos, aqui seria só para o senhor ganhar tempo até o senhor conseguir fazer isso, ou então aqui, o senhor podendo fazer isso, o senhor vai estar economizando isso, X e Y. Então, ele tem que ter essa consciência do que ele está escolhendo dentro das possibilidades jurídicas apresentadas. O quinto princípio, convidar para sentimentos. As pessoas como um todo não estão acostumadas a falarem dos seus sentimentos. Isso, inclusive, é bem detalhado no livro da Comunicação Não Violenta, né, do professor Marshall. Então, eu incluo perguntas que convidam esses clientes para olharem para o que estão sentindo em relação à situação, ou como eles se sentiriam em relação a determinadas possibilidades que são postas ali no momento da nossa reunião. Muitas vezes esse convite faz com que os caminhos mudem e eles passem a criar outras formas mais amigáveis para solucionar as questões. Aqui, gente, você precisa conseguir convidar esses clientes para eles sentirem. Então, porque às vezes eles ficam muito no racional ali, só preso no conflito. Então, como é convidar para os sentimentos? Dentro dos contextos, apenas lançar a pergunta de como o senhor se sente ou se sentiria em relação a isso. Ou, caso isso acontecesse, qual seria o sentimento? Isso é o melhor que o senhor pode fazer nesse momento? Como o senhor acha que seu filho ou fulano se sentiria com isso? São todos os tipos de pergunta que você vai trazer aí para o cliente para ele refletir. Como é que a outra parte ia se sentir recebendo essa notícia? Ou como ele se sentiria em relação a isso? 6. Imaginativa. Como seria ser? Aqui é um princípio, é uma expressão, na verdade, que eu coloquei, que ela é lançada geralmente em casos de montagem de propostas de acordo. Então, nós fazemos várias proposições ali diante das propostas que o cliente levanta, para ele imaginar como se estivesse com aquela situação já pronta. Porque isso dá mais clareza na hora dele escolher a melhor forma de pagar ou a melhor forma de resolver
a atender à demanda da outra parte. Então, somente lançar essa pergunta: como o senhor se sentiria se a casa ficasse no seu nome, mas com a fulana, sua irmã, cuidando e recebendo apenas 40% do aluguel? Então você vai trazer para a realidade aquilo ali que ele está colocando. Porque como é que uma coisa é você colocar no papel, outra coisa é isso se efetivar ao longo do tempo. Como é que a pessoa vai se sentindo? Então você traz essa consciência, essa clareza imaginativa aí, colocando a pessoa já dentro da situação, como se ela já estivesse vivendo ali no futuro, aquela proposta de acordo, por exemplo, tá bom? E aí, com isso, você vai tirando todas as possíveis consequências e as possibilidades para encontrar a melhor forma do acordo e a mais adequada para as partes. 7. Decisões. Por último, no atendimento humanizado, é o momento de tomar as decisões. Depois de todos os passos anteriores, reflexões, perguntas, você já terá aí um cronograma listado de todos os possíveis pontos para direcionar e colocar em um acordo. Ou, claro, em uma condução processual de acordo com as expectativas, os direitos e os interesses dos seus clientes. Então, liste todos eles e para cada um mostre ao seu cliente e escrevam as decisões a serem tomadas para a solução de cada ponto. Se essas decisões envolverem manobras jurídicas, aí você vai explicar os fundamentos gerais de como acontece e quais são as consequências jurídicas para aquelas decisões. Assim como também, se forem tomadas atitudes extrajudiciais, explicar as consequências e os fundamentos de como pode acontecer no procedimento. Essa foi a aula de atendimento humanizado, onde nós passamos aí pelos 7 princípios para que você possa entender como isso pode ser usado na prática. Coloca aqui para mim aqui embaixo qual foi a situação que vocês viram e que vocês imaginam aí, quem nunca passou por um atendimento ao cliente, que seria mais desafiadora desenvolver dentro do atendimento humanizado.